Olá, bom dia a todos. Meu nome é Michel, eu sou neurologista. Eu vou dar prosseguimento ao nosso curso sobre neuroinfecção com um tema extremamente importante, que é a neurocisticercose. A gente vai dividir nossa aula em 4 partes: epidemiologia e patogênese, as formas clínicas e manifestações, diagnóstico e tratamento. Então, vamos começar. É, A gente pode ver aqui, primeiro falando sobre epidemiologia, né, que o Brasil é um país com alta prevalência, né? Esse é um ponto já importante. E o segundo é justamente, se a gente reparar bem, a maioria dos países com alta prevalência, né, são países subdesenvolvidos ou países que estão aqui abaixo da linha do Equador, né? Ainda sobre a epidemiologia, é, a a neurocercose tem uma importância muito grande, porque é a principal causa de epilepsia adquirida no mundo. E vejam que dado mais impactante: 40% dos casos de epilepsia no Brasil, a gente estima que sejam decorrentes da cisticercose. Então, né, quase metade dos casos de epilepsia são secundários à infecção pelo cisticerco. A cercose ela é causada pela forma larvária da Taenia solium, que é chamada de cisticerco celulosóide. É, a Taenia saginata, que infecta bovinos, sobretudo, não causa neurocercose, tá? Então, somente a Taenia solium, e a gente vai pormenorizar isso agora já vendo o ciclo de vida do cisticerco, né? Bom, primeiro vamos entender dois conceitos. O ciclo normal, ele compreende porco e humano, ok? É, Quando a gente tem a ingestão de carne bovina contendo cisticerco, a gente adquire esse cisticerco, ok? E aí esse cerco ele é viável porque a carne, enfim, não foi frita, não foi bem cozida, enfim, ele pode estar viável ali. E aí esse cerco ele, quando já atinge o trato gastrointestinal, o estômago, ele sofre uma evaginação e vai se instalar justamente no intestino delgado do homem, do humano. E aí esse cerco vai, enfim, sofrer um processo de maturação e depois o humano vai eliminar nas suas fezes os ovos da tênia, ok? E aí o porco vai comer alimentos que estão contaminados com fezes humanas e vai ter como resultado disso a sua carne infectada e assim o ciclo se perpetua, ok? Agora veja bem, em algumas situações, a tênia, os ovos da tênia que foram eliminados pelas fezes humanas, elas podem não ser ingeridas pelo porco, serem ingeridas por humanos. E aí, nessa situação, o humano que vai fazer o papel do porco. Então, não se adquire, conceito 1, não se adquire neurocisticercose através de ingestão de carne contaminada, ok? Carne contaminada se adquire teníase. Então, a gente começa a entender por que a tênia, a neurocercose é mais frequente, em geral, nas áreas rurais. Apesar de mais recentemente ela está sofrendo uma urbanização, né? Como é que é normalmente? O sujeito mora lá na fazenda, e aí ele não tem,
enfim, não tem condições, esgoto, água encanada, e aí as suas fezes se misturam lá com a água que irriga os alimentos, enfim, aquela horta e tal, e aí o outro humano come aquele alimento e aí vai fazer o papel do porco, ok? Então, não é ingerindo carne que se adquire neuroxistercose. Carne de porco sem contaminada que não foi cozida ou frita adequadamente, teníase, ok? Não neuroxistercose. Ainda sobre a transmissão, esses conceitos, o que a gente pode, como é que a gente pode dividir a infecção? Uma é a autoinfecção, o sujeito com as fezes contaminadas tem por contato fecal-oral ingere as próprias fezes e se recontamina. E o outro é a ingestão dos alimentos, como eu falei anteriormente. Agora, uma coisa interessante que a gente está vendo com mais frequência é justamente a transmissão pessoa a pessoa, coisa que há algumas décadas atrás não se dava muita importância. E algumas pesquisas em países onde a cisticercose praticamente existe como uma não de forma endêmica, né, conseguem determinar muito bem surtos de transmissão pessoa a pessoa, e isso é uma forma cada vez mais responsável também pela urbanização da doença, ok? Que é um processo que a gente está vendo hoje em dia de forma mais recente. A cistercose não infecta, não é capaz de causar somente doença neurológica, ok? Uma vez que é internalizado o cisticerco, o embrião hexacanto, o cisticerco, ele, por via hematogênica, tende a se instalar no sistema nervoso central, mas ele pode se disseminar para outros tecidos, músculo, tecido subcutâneo, olho, miocárdio, apesar de ser raro, né? E, entretanto, assim, a infecção de relevância clínica disparada maior é a neurológica. Nos outros tecidos, ele não, em geral, não vai causar grandes problemas, ou é muito mais raro a instalação deles nesses outros tecidos. Aqui a gente pode ver, ó, por oftalmoscopia direta, um cisticerco, aqui também, imagem bem bacana. Aqui é um raio-x, né? Aqui você vê o raio-x com diversas dezenas ou centenas de larvas de cisticerco, né? E aqui no músculo esquelético, né, você consegue ver. Isso não é comum, tá, gente? Mas não deixa de ser uma imagem interessante. A gente divide as formas neurológicas em intraparenquimatosas e extraparenquimatosas, ok? Ou seja, acomete parênquima ou não acomete parênquima. Quando não acomete parênquima, em geral, ela é chamada de intraventricular, porque o cisticerco está lá no sistema de circulação licórica, ventrículos. Existe uma forma espinhal que é muito rara, quase que uma curiosidade, mas a gente, né, vai citar aqui. Agora, as parenquimatosas são as mais importantes. E aí, veja que interessante. O cisticerco ele sofre um processo de degeneração que a gente divide em 4 fases distintas. Tá? A primeira fase é a fase vesicular, né? Então é uma fase onde a gente consegue determinar a presença dessa estrutura, que é o scolex, ok? Depois, a forma vesicular, ela se degenera e começa a ocorrer a presença de um material mais inflamatório. Então, ela perde o aspecto vesicular ou cístico e começa a ter um aspecto mais coloidal. Depois, a forma coloidal se degenera mais e aí a gente vai ver justamente a forma granular, que é justamente a forma coloidal sem
a parede que ainda está presente na forma coloidal. E, finalmente, como resultado final, a forma granular sofre um processo de calcificação. Então, o resultado final desse processo é a calcificação do cisticerco. E aqui dois conceitos importantes. As formas A, B e C, ou seja, vesicular, coloidal e granular, elas são chamadas de formas ativas, tá? E a forma D, que é a forma calcificada, é chamada de forma inativa. Depois isso vai ter uma implicação lá no tratamento. E o segundo conceito é o seguinte: esse processo todo de A até D demora mais ou menos 6 a 9 meses, tá? Isso não é uma regra, mas em geral demora esse tempo. É justamente durante essa degeneração que a chance de ocorrer epilepsia é maior, ok? Então, só a calcificação pode gerar epilepsia, mas esse processo de degeneração expõe muitos antígenos ali no parênquima e é muito mais epileptogênico. Por isso que elas são chamadas de formas ativas. Bom, aqui pormenorizando as formas intraparenquimatosas, isso é importante porque eu vou correlacionar aqui a imagem de ressonância com aquilo que eu falei no slide anterior. Então, a forma vesicular, tá vendo? A gente consegue determinar a presença do escólex. Então, a gente dá para ver, né, bem claro aqui, ó, né, um cisto com escólex. Isso praticamente confirma o diagnóstico de neurocisticercose. Tá vendo? Tem pouco processo inflamatório e o sinal aqui, ó, ele é semelhante ao líquor, tá vendo? O ventrículo é pretinho, aqui é pretinho, tá? A outra forma, a coloidal, né, ela marca o processo, o início da degeneração. Então ela tem um processo inflamatório intenso, porque foi exposto muito antígeno, como eu havia dito. Aqui é onde geralmente ocorre mais sintomas, tá? Então a gente tem captação de gadolínio, tá vendo? E em geral a gente não vê mais escólex, tá vendo? Não vemos mais escólex. Às vezes existe bastante edema, tá vendo? Bastante edema vasogênico aqui, ó, em volta da lesão. Isso é típico da forma coloidal. E aí a terceira forma, granular, ela começa a marcar o processo de via final do cisticerco, né? Então você vê que aqui tem pouco processo inflamatório e a membrana é muito mais espessa e não tem muito edema ou captação de contraste. Finalmente, a forma calcificada, que é o resultado final do processo, ela é melhor vista na tomografia do que na ressonância e ela é chamada de forma inativa, não viável, mas não confunda isso como não capaz de causar sintomas, tá? Ela, em geral, ela não é viável porque ali não tem mais cisticerco vivo, mas existe uma capacidade de causar epilepsia muito grande, tá? Não tanto quanto as ativas, mas como isso é a via final, esse é o tipo de paciente que a gente vai ver com mais frequência. Ah, Michel, então se não tem mais cerco vivo, a forma calcificada não necessita de tratamento cisticida, correto? Correto. Isso mesmo. Aqui é uma curiosidade, às vezes a forma calcificada pode expor um pouco de antígenos no parênquima e ter edema, tá? Mas isso é muito raro, é mais uma curiosidade que eu coloquei aqui. Tá vendo o edema? Bom, as formas intraparenquimatosas são as mais frequentes, né? E também as mais importantes porque
Elas geralmente são as que a gente vai ver com maior frequência na prática clínica. As formas ventriculares, ou as formas não parenquimatosas, extraparenquimatosas, mais importantes, são as intraventriculares. Às vezes a gente pode ter, tá vendo aqui, os cistos intraparenquimatosos e intraventricular, ok? Então, as duas formas no mesmo paciente. Aqui a mesma coisa, tá vendo? Ó, isso aqui é uma lesão extraaxial e aqui é uma lesão intraparenquimatosa, tá? Aqui uma fissura silviana, tá vendo? E aqui justamente, ó, aqui a gente pode ver só praticamente a forma intraventricular. Isso aqui não está no parênquima, tá, gente? Isso, isso aqui está no sistema ventricular, onde circula o líquor. Michel, por que que o aspecto é diferente? Porque quando o cisticerco não está no parênquima, ele está no sistema licórico, ele sofre um processo de multiplicação muito intenso. E aí isso adquire o formato mais ou menos de uma gelatina, que a gente chama de racema, tá? O racema são agregados de milhares de cistercos revestidos de uma membrana gelatinosa, tá? Então, ilustrando isso que eu falei, a gente tem aqui uma forma racemosa. Estão vendo a membrana, como é que ela é? Ela é gelatinosa e essa membrana ela é bem friável, tá? Então, tá vendo? Aqui tem milhares de cistercos no sistema ventricular. Então, se o neurocirurgião for abordar isso aqui, ele encostar essa membrana, ela tem uma grande chance de romper. Então, se isso aqui se romper, vai liberar muito cisterco no sistema ventricular, muito antígeno, processo inflamatório e provavelmente o paciente vai a óbito. Tá? É uma forma menos comum do que a parenquimatosa, mas ela é mais grave. Quando ela obstrui o sistema ventricular, ela dá hidrocefalia, tá? Que a gente está vendo aqui. Uma obstrução aqui no quarto ventrículo, o terceiro ventrículo bem dilatado, os laterais bem dilatados, né? O quarto ventrículo é justamente o local mais comum, onde a gente vai ver as formas cisternais. E as manifestações, quando existe só a forma cisternal isolada, em geral não é epilepsia a manifestação clínica mais comum. É cefaleia, e aí essa cefaleia ela é insidiosa, progressiva, e ela acaba complicando com hidrocefalia, que é um quadro agudo de alteração, rebaixamento do nível de consciência, torpor, coma, crise convulsiva e muito grave. Tá? Requer uma emergência neurocirúrgica, tá? Requer abordagem cirúrgica de forma imediata. Aqui, outra imagem para a gente ver, caracterizar o racema de novo, estão vendo? Sistema ventricular, uma imagem bem. Aqui, ó, o racema, justamente aquela substância gelatinosa que a gente viu aqui visto no exame de ressonância magnética. Outra forma, outra imagem que a gente vê as duas formas do mesmo paciente. Eu gosto dessa imagem porque ela ilustra outro conceito importante da cisticercose também. Ao contrário de outras doenças císticas do sistema nervoso central, uma característica dela é lesões em diversos estágios evolutivos. Então aqui ó, tem uma lesão com escólex, uma forma vesicular ou cística, né? Aqui a gente já vê ó, forma coloidal, aqui uma forma granular, tá vendo? E possivelmente deve ter forma calcificada que a gente não está conseguindo ver, porque essa não é a melhor ponderação para ver isso. Mas isso é outra característica importante da cisticercose. E aqui, ó, um cisto racemoso. Tá? Aqui na fissura silviana, um cisto racemoso grande, bastante edema. Essa lesão está fora do parênquima, tá?
Ela está empurrando o parênquima, é uma lesão extraaxial. Aqui uma imagem bem dramática, tá vendo? Isso é uma cercose, uma carga lesional de cistos muito grande, cercose maciça, né? Bem grave, mas não é comum, ainda bem. E aqui a raridade que eu falei, que é a cistercose espinhal, uma lesão aqui intramedular, tá? O quadro clínico é paraparesia, enfim. Isso aqui também não é comum, mas a gente colocou para ilustrar. Manifestações clínicas. Disparado, crise convulsiva é mais importante. Cefaleia pode ocorrer? Pode. Sinal de hipertensão intracraniana, meningite por inflamação, né? Paresia de nervo craniano, ataxia, tá? Déficit focal, alteração visual, tudo isso pode acontecer. Existe uma forma em que você tem uma síndrome demencial, tá? Uma demência subcortical. Essa forma ainda, ela ainda não está muito bem descrita, mas é uma coisa que a gente vê com bastante frequência. Então, a manifestação mais comum, disparado, é crise convulsiva. Como é que eu faço o diagnóstico? O diagnóstico é estabelecido através de alguns critérios, tá? São chamados de critérios de Delbruto. Então, a gente não precisa decorar esses critérios, a gente pode entender os critérios, né? Ele é dividido em critérios absolutos. Por que absoluto? Porque se tiver um deles, você fecha o diagnóstico. Biópsia, né? Que demonstra lá o cisto-cerco, então, ok, fechei o diagnóstico. Neuroimagem com cisto contendo Scolex. Se você vê o Scolex com muita certeza, aí, ok, fechou o diagnóstico. E se você visualizar diretamente no fundo de olho o cisto-cerco, também fechou o diagnóstico. Esses são os absolutos. Os maiores, eles, a gente precisa de dois maiores e um menor para fechar. Aí eles não são absolutos. Então, lesões altamente sugestivas da neuroimagem, sem Scolex, resolução dos cistos após tratamento, resolução espontânea de lesão única, tudo isso fala a favor. Evidência de. Aí os menores são lesões compatíveis com calcificações, manifestações sugestivas, enfim. Os critérios epidemiológicos, eles são os mais obscuros, porque nas regiões endêmicas isso aí perde um pouco o valor. Mas, enfim, a gente vai suspeitar muito mais de cercose aqui no Brasil do que lá na Suíça. Né? Esse é o conceito geral aí da forma epidemiológica. Ok? Bom, o tratamento, nós podemos dividir ele em dois, duas partes principais. Né? Um é o tratamento específico, que é justamente o cisticida, e o outro é o tratamento sintomático, que visa basicamente tratar as complicações, que aí é mais comum a epilepsia, ou reduzir o processo inflamatório. Ok? Aqui um conceito importante. Os cisticidas, eles não são capazes de exterminar totalmente o cisterco do parênquima, em 100% dos casos. Aliás, é comum não acontecer isso. Ok? Isso é um primeiro conceito. Então, a gente não vai esperar que tratar vai fazer uma resolução espontânea do cisto lá no sistema nervoso central. Okay? O tratamento, ele com cisticida, ele além disso encerra algum risco, porque quando eu trato, eu degenero o cisto e aí eu libero antígeno e causo mais processo inflamatório. Então a gente tem que ter um pouco de critério para tratar, a gente vai discutir quando tratar. E os sintomáticos, que são os anticonvulsivantes e os corticoides, a gente vai ver também quando vai usar ou não usar. O albendazol,
é a droga padrão para tratar a neurocisticercose, ok? O tratamento com albendazol é o tratamento mais difundido. Entretanto, existe um tratamento alternativo com praziquantel. E também, hoje em dia, existe uma tendência ao uso do tratamento combinado, que consiste em praziquantel e albendazol no mesmo esquema terapêutico. Para começar a entender o tratamento, a gente primeiro precisa entender a forma clínica. A forma clínica parenquimatosa, ela é mais segura de tratar do que a forma clínica extraparenquimatosa, sobretudo por esse processo que eu expliquei da liberação de antígenos. Não tem a mesma gravidade de liberar antígeno ali no parênquima do que liberar antígeno no sistema ventricular. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é, o paciente tem sintomas e caso ele tenha sintomas, existe forma ativa? Se as formas forem todas inativas, a gente não vai tratar. Se o paciente não tem sintoma, também, em geral, a gente não vai tratar. Ok? Caso ele tenha sintoma, ou seja, está tendo epilepsia e essa for uma epilepsia que não está bem controlada com os anticonvulsivantes padrões, isso é um sinal de alerta para que indica o tratamento. Então, a gente vai, uma vez que esteja indicado, a gente vai estadiar o paciente com o número de lesões que ele tem para poder indicar ou não o tratamento. De forma prática, mais de 5 lesões e menos de 100 lesões, a gente vai tratar a maioria dos pacientes. Michel, por que mais de 5? Porque, em geral, mais de 5 lesões, existe degeneração em diferentes estágios evolutivos e uma chance de epilepsia muito grande. Michel, por que não tratar mais de 100 lesões? Porque mais de 100 lesões eu vou liberar muito antígeno no parênquima e vou ter mais prejuízo com o tratamento do que com o não tratamento. Ok? O tratamento ele deve ser sempre precedido de corticoide, prednisona, pelo menos uma semana antes, tá? Para minimizar esse problema da liberação de antígeno. E, se possível, seria intra-hospitalar, tá? Esse é o tratamento clínico básico, né? Uma visão geral do tratamento clínico básico da neurocisticercose. Como eu tinha falado, existe uma tendência bem importante atualmente para usar o tratamento combinado de albendazol com praziquantel. Eu sou muito favorável a esse tipo de abordagem, o tratamento combinado. E outra dúvida prática é como é que a gente faz o segmento do paciente, né? Em geral, você diagnosticou o paciente, se ele tiver formativa, principalmente, você vai seguir ele com exames de imagem seriados. Então, tem formativa, preferencialmente ressonância a cada 6 meses, tá? Se o paciente se mantiver livre de sintomas, você vai só acompanhando e não trata. Se o cisto estiver viável e o paciente tiver sintoma, aí trata, como a gente tinha combinado antes. Se só tiver a forma calcificada, você fica numa situação mais tranquila. Tá? Você vai introduzir anticonvulsivante e aí, depois de 1 a 2 anos sem recorrência de crise, você pode até propor ao paciente retirar. Né? Mas isso não é uma regra, mas em geral isso é acordado com o paciente. A maioria deles prefere manter o remédio do que retirar, né? Justamente pela coisa assim mais um pouco prejuízo, né, para a vida dele que uma epilepsia em atividade pode acarretar. O tratamento cirúrgico é importante aqui, tá? A principal indicação dele é a hidrocefalia aguda, né? Mas às vezes a gente usa a cirurgia também para tirar aqueles racemas do ventrículo,
né, quando o paciente tem refratariedade ao tratamento clínico, cistos muito grandes, como aquele que a gente viu lá na fissura silviana, e as formas espinhais. Todas essas indicam tratamento cirúrgico. E, em geral, a derivação ventrículo-peritoneal é um método definitivo de tratar a hidrocefalia. Existem algumas situações que você pode tentar fazer uma cirurgia que chama terceiro ventriculostomia, enfim. Mas o que a gente precisa saber é hidrocefalia na neurocicercose. Corticoide, anti-inflamatório em alta dose, não usar cisticida, porque senão você vai piorar a hidrocefalia, e tratamento da hidrocefalia o mais rápido possível, tá? Uma emergência neurocirúrgica. Então aqui a gente vê uma retirada do racema por via neuroendoscópica, né? Aqui, ó, tá vendo aqui, aquele racema que a gente tinha visto anteriormente, né? Lá aqui uma outra figura dele. Então isso aqui é o neurocirurgião acessa o sistema ventricular e pode pescar, né, esse racema por um neuroendoscópio. Isso é arriscado, né? Lembra que é friável, mas a gente às vezes tem que lançar mão desse tipo de tratamento. E a neurocicercose é uma doença, finalmente, que está muito ligada à condição sanitária, né? Então a gente pode prevenir e controlar ela vacinando os porcos, melhorando as condições sanitárias, elevando o nível educacional, né, para, enfim, salientar a importância dos hábitos de higiene e também ter processos sanitários de criação de porcos adequados. Obrigado, foi um prazer. Estamos encerrando.